oficialmente agora. Olá, hoje é o segundo dia do nosso workshop. Workshop é bom, workshop. As pessoas estão chegando devagarzinho, né? Porque até no online as pessoas têm a tendência aos 15 minutinhos do brasileiro, né? A gente já marca um horário assim para as pessoas irem chegando aos pouquinhos, irem se ambientando, irem chegando mesmo, né? Porque o mental nosso ainda está naquele vórtice do trabalho, das coisas, do que aconteceu durante o dia. Então, a gente vai se permitindo chegar, respirar. Eu sempre gosto de pedir para as pessoas se sentarem de uma maneira confortável, se ajeitar na cadeira, inspirar profundamente, assim, e soltando, e chegando, né? Quando a gente conta para o nosso cérebro que a gente pode chegar, a gente pode estar, né? E que tá tudo bem e que a gente já acabou o movimento do dia, a gente dá aquela baixada assim, sabe? E consegue se concentrar. Eu tava falando, eu gosto, para quem não sabe, eu sou fã da respiração em 4 tempos, né? O que é a respiração em 4 tempos? E isso a gente pode fazer antes de uma reunião, em qualquer situação, porque não precisa ficar naquelas posições meditativas, é só inspirar contando até 4, você segura o ar durante 4 segundos, depois você expira em 4 segundos, segura sem ar por 4 segundos, depois torna a inspirar. Faz isso 4 vezes. Mecanicamente falando, o seu cérebro começa a entender que você vai morrer sem ar. E aí o que ele faz? Ele te traz para agora. Se você estava preocupado com a conta, com o dia, com amanhã ou com ontem, o seu corpo faz assim, ó, pum, ele te ancora. Ele fala, volta ali, respira, porque vai faltar ar para você. Se você não estiver presente, você vai ter um troço. Então, assim, são sacadinhas, né? São diquinhas rápidas que fazem a gente, pum, centrar e concentrar. Porque às vezes a gente não tem o café, às vezes a gente não tem a água, a bala, qualquer coisa. Respirar, a gente está aqui, né? Respirando toda hora. Então, minimamente, vamos trazendo consciência para a respiração. Então, quando os professores de yoga, de meditação falam sobre isso, é porque a gente vai treinando o nosso cérebro, vai contando para ele que ele pode chegar e que ele pode estar aqui. Mas quando me contaram, né, quando eu aprendi que era, primeiro pelo instinto de sobrevivência, que a sua atenção volta para o presente, eu falei, olha, que fantástico. Porque aí não tem aquelas elucubrações, né, coloridas, rosas e tal. É só simplesmente para estar aqui, para escolher estar presente. A Érica estava perguntando, ontem nós falamos sobre clareza, então a lição de casa era para reparar como é que estava o seu corpo, se você estava tenso, se você não estava tenso, se você tinha algum incômodo, de que lado era esse incômodo, como é que estava a sua percepção depois da nossa conversa, se ela estava mais leve, se ela estava pesada, como é que foi isso? Como foi sua comunicação quando você acordou hoje? Você acordou? Ou você despertou no susto, né? Como é que foi? Você foi se trazer esse convite para estar no seu dia e despertando? Como é que foi isso? Se você tinha algum incômodo do corpo, se isso foi passando? Como é que foi a sua manhã? Então, assim, essas perguntas parecem ser superficiais, mas elas vão trazendo o quão consciente você está do hoje. Como é que está o seu corpo? Como é que você tem respondido aos estímulos externos? Quer seja por comunicação verbal, por não verbal, pelos meios de comunicação, pela internet. Como é que você está reagindo a isso? Se é tão automático que você nem percebe, já está ali, já está consumindo conteúdo e às vezes entra numa frequência, né, num estado de atenção de coisas que nem fazem parte do seu dia a dia. Você começa a se preocupar com coisas que nem fazem parte do seu cotidiano. E vai indo para um estado de estresse que quando você vai perceber, você já está cansado logo no início do dia.
Então, como é que tem sido isso? Eu e a Érica, antes toda vez que a gente vai dar aula, a gente conversa muito sobre o que vai dar, como é que é o conteúdo. E uma das coisas que define muito o que é a Capo, por que ela funciona, né? Para todos os tipos de pessoa e qualquer tipo de ambiente. Porque a gente não foca nos problemas e nos empecilhos. Muito pelo contrário, a gente traz um olhar para os seus recursos. O que você tem hoje de recurso para poder lidar e ajustar melhor a sua vida e a sua comunicação. Porque, assim, a maior parte das terapias, a maior parte do que se tem na mídia, a gente sempre, as pessoas enfiando o dedo na ferida, né? É sempre na escassez, no que está faltando em mim, né? Na parte que eu deixei de fazer, naquela parte em que eu não fui perfeito. E às vezes a gente esquece de dar atenção à abundância de recursos que eu já tenho, que eu não preciso buscar fora. Então, quando a gente fala de ajuste de comunicação, qual é o mar de recursos que eu tenho dentro de mim? Independente de idade, independente de formação, né? O que eu tenho de recurso? Eu tenho consciência, eu tenho clareza sobre os meus recursos? Porque tudo que eu não tenho, todo mundo fala, inclusive a gente mesma. A gente se conta o tempo inteiro o que a gente não tem. O que falta? Ah, porque a nossa regra é alta, né? Para atingir o nosso ideal de perfeição, não é fácil. Mais que atingir o ideal de perfeição dos outros, é o nosso ideal de perfeição. E aí, quando a gente começa a lembrar quais são os recursos que a gente tem, essa comunicação, essas ações, elas vão se tornando mais leves. Aí entra aquele duplo D que a Érica falou ontem, que era, né, o processo, ele tem que ser divertido. Você tem que ter dedicação, mas ele também tem que ser divertido. Porque senão a nossa resistência em aceitar qualquer ajuste, ela é muito grande, se não for divertido, se não fizer sentido. Então, conscientemente, nós escolhemos que ele seja leve, porque não precisa mais ser pesado, né? A gente vem de uma criação, de uma história de que todo conhecimento, tudo que você agrega tem que ser com suor, tem que ser com aquele esforço árduo, é o negócio do trabalho, do dia a dia, que é exaustivo, e que toda entrega ela tem que ser assim, com muito esforço. E essa entrega ela pode ser leve, e receber também pode ser leve, né? Nós somos ensinados muito a entregar, mas a receber é um desafio, inclusive da gente mesmo, não é? Como é que está isso? Porque, assim, ontem eu acabei abordando um dos pilares da CAP, que é a percepção, e eu falei, ainda comentei com ela, que eu falei assim, é preciso trazer a nomenclatura, que esse é um dos nossos pilares, a percepção. E o que é a percepção? É a forma como eu me comunico com aquela pessoa que está escutando. Então, é um interlocutor se comunicando com o outro. Como é que você se conecta com aquele que está do outro lado da tela, às vezes, né? Está do outro lado da sala ou está do outro lado do telefone? É fazendo essa leitura facial, a leitura corporal, trazendo um ambiente empático onde a pessoa vai se sentindo confortável. Quais são os recursos para isso, né? Um dos recursos que a gente vai ver um pouco mais para frente são os traços de caráter. Você começar a fazer uma leitura do outro dentro do formato do rosto, dos olhos, do corpo. Qual é a linguagem em que eu consigo me conectar melhor com aquela pessoa? Ah, mas isso é muito técnico. Então, por exemplo, né?
falando mais perto, se a pessoa naturalmente se retrai, ela não gosta de se sentir invadida, ela tem uma zona de conforto, né? Às vezes as pessoas falam, é aquele 1,5 metro de distância que me separa e que me traz uma zona de conforto em que, se eu não me sinto ameaçado, eu me predisponho a escutar o que o outro tem para me trazer. Agora, a partir do momento que a minha zona de segurança ela começa a ser ultrapassada, eu vou para um estado reativo. Então, como é que eu leio isso na pessoa que eu estou conversando para que ela vá ficando mais confortável? Então, às vezes é a coisa da tentativa e do erro também, né? Às vezes é soltando uma piada, às vezes é falando de algum tema que não seja aquele específico, para dar uma introdução, para eu quebrar o gelo, né? Eu falo assim que no trabalho, para reuniões difíceis, quando você não conhece a pessoa, eu gosto muito de escutar. Mas aí eu sempre trago aquela conversa aparentemente boba do tempo, da água, da bala, porque você vai descontraindo o ambiente para fazer essa leitura. Como é que a pessoa ela está se sentindo confortável ou não? Ela está segurando a pasta, ela está segurando alguma coisa de encontro ao peito, ela cruzou os braços na altura do peito, ela está rindo assim, daqui para cima ela está descontraída, mas o corpo dela está todo tenso. Então ela está me dizendo que aqui ela está fazendo assim e o corpo dela todo está falando não. Então, assim, a gente usa isso muito intuitivamente, a percepção. Então, nós vamos começar a trazer clareza de como usar isso conscientemente, de uma forma analítica mesmo, de como é que eu leio o outro e se a minha conexão está sendo efetiva ou não. E aí, amiga, entra aí. Gosto muito dessa fala da percepção, e aí você estava falando algumas coisas que ficam sempre martelando, né? Uma fala, a outra vai ouvindo, e essa percepção do todo, do outro, da gente mesmo. E a primeira coisa que ficou para mim, assim, que eu queria trazer essa pergunta, a Deca falou sobre régua, né? Que a nossa régua é sempre muito mais alta para a gente do que para o outro. Como é que você está comunicando isso para o mundo? Né? A primeira pergunta é, a tua régua está minimamente igualada? O que você anda se cobrando para entregar ao mundo está conversando de forma igualitária com o que você está se propondo a receber do mundo? Uma coisa que eu vejo muito é essa disparidade, esse desequilíbrio. Isso vai causando na gente, ao longo das passagens, né, do dia a dia, vai causando um desgaste emocional de viver. Quando a gente tem uma régua absolutamente alta, né? E quando a gente tem uma dor de não pertencimento ou uma dor de não aceitação com a gente, então a gente se coloca numa posição de receber muitas vezes qualquer coisa, ou receber nada, ou receber migalhas, né? Pode ser na nossa relação de trabalho, pode ser assim, não, eu cobro super bem do meu trabalho pelo qual eu faço, mas eu permito que as pessoas sejam abusivas comigo, porque elas estão pagando bastante pelo meu serviço. Então, e às vezes acontece isso mesmo, ou assim, eu não consigo falar para as pessoas, somente o pessoal que é autônomo, né? Olha, eu sempre acho que eu poderia cobrar mais e tal, mas eu não faço, e aí depois eu me sinto usurpada, eu me sinto, né, desmerecida. Então, assim, eu acho que a primeira comunicação da percepção é dessa balança. Como é que a gente está comunicando para o mundo o que a gente pretende receber? Isso é uma fala muito importante. O que pretende receber, como pretende receber, onde pretende receber e quando pretende receber. A gente tem que ter posicionamento direto. Numa comunicação ajustada, você entrega para o outro a sua percepção, as suas possibilidades. A tua... como consegue funcionar para você. Não precisa ser uma cláusula pétrea isso, não precisa ser, né, um fator engessado, mas você precisa criar. Quando você começa a trazer essas falas para a tua vida, para as pessoas que você se relaciona, e não é só negocialmente, tá, gente? Nos relacionamentos também. Com a família. O relacionamento com a família é o mais doloroso que tem, gente. É o que a gente mais exercita o amor na vida. Tenho a impressão que... Impressão não, eu tenho uma percepção sobre isso, né? Que a gente vive
né, em núcleos familiares, porque nós precisamos exercitar o amor de uma forma muito mais elástica. E assim, com laços de família, a gente vai, volta, releva, briga, lá. Então, é um exercício de amor intenso. E para que esse exercício se torne produtivo e não um jipe patinando na lama por uma vida inteira, sem sair do lugar, é necessário que nós vamos colocando os pontos do como, quando, em que quantidade, onde, o que eu defino que não serve para mim. Lembra da nossa conversa de ontem? Quando eu ajusto minha comunicação, às vezes ciclos terminam de relação, porque as outras pessoas não estão dispostas a me respeitar no meu espaço. E essa percepção é muito importante. Então, lembra que a gente falou ontem? A comunicação, o método funciona porque a gente vai olhar para dentro, vai começar a criar um nível de comunicação maior, expandido. É a partir do que nos constrói. Não é virar o, sei lá, o sultão do universo, dizer todo mundo tem que me servir e só pode ser desse jeito. Não é sobre isso. É sobre criar parametrização. Né? E entregar essa fala para si mesmo. O que eu estou entregando? Como é que eu estou entregando? Eu estou entregando com desdém? Né? Eu estou entregando com dedicação? Então, como é que eu aceito? Porque também aí vem uma coisa e fala assim, a pessoa ficou meio brava comigo, não sei o que, mas para falar a verdade, eu entreguei um serviço em meio merda, né? Aí vem também uma meia-culpa positiva de se olhar e dizer, caramba, talvez você não tenha tido tanta fidedignidade com quanto você está cobrando. Né? Então, vai criando uma relação também de policiamento mais equilibrada, onde você não está o tempo todo com um chicote em cima de você, mesmo quando você está entregando o seu melhor do melhor, você não está lá, mas eu podia ter feito mais. E o contrário, quando nós somos humanos, tem dia que a gente está com preguiçona, tem dia que a gente fez meia boca, né? Vamos olhar para isso. E aí você vai dizer, realmente foi estranho, eu posso fazer melhor. E aí começa a haver espaço, quando você vai fazendo as pazes com o teu espaço e fazendo essa percepção do todo, do hoje, da minha entrega e tal, começa a haver espaço para modificações. Começa a haver espaço para você se desculpar, você se rever, você fazer apontamentos do que você não quer mais. E é isso. Quando a gente fala de comunicação objetiva, comunicação positiva, não projetiva e não tóxica lá no método Capo, nós estamos falando disso, de conversas construtivas, conversas que nos levem a caminhos de fazer diferente, de construir possibilidades todos os dias. Como a Deca disse, para apontar e metralhar, nós somos o primeiro e o mundo está lá cheio. Muito, muito mais trabalhoso e laborioso é encontrar pessoas que têm uma fala com objetividade na resolução, na conclusão, no melhoramento. Né? E a percepção do outro, como a Dé estava falando, a forma como eu falo, a forma como eu entrego, a forma como eu estou recebendo, ela é importante para nós fazermos caminhos na comunicação em que nós vamos nos fazendo entender, nós vamos ficando assertivos na nossa comunicação, porque a gente está entregando uma coisa e está encontrando o meio do caminho melhor para que aquilo nos leve a um lugar de construção. Porque senão a vida vira uma eterna lavação de roupa suja. Eu estou sempre olhando para o que não deu certo. Tem uma coisa que acho que a gente nem falou isso ontem, mas nunca passa, que a gente fala muitas vezes, né? No método Capo, você vem para qualquer dos nossos produtos consumir ali cursos e mentores, okay? É uma frase que a gente fala com muita entrega de verdade, né? Nós prometemos que a sua vida vai continuar sendo como ela tem que ser. O seu destino é seu. Você vai ter dias de glória e dias de luta. Mas o que a gente também promete é que os seus dias de luta vão virar instrumentos de construção. Então, assim, né? Então eu fiz o curso do Método Capra, porra, eu não tenho mais problema na minha vida. Puxa, vai ter. I'm so sorry, vocês vão ter problema. Vão continuar tendo. A questão é como se olha para isso, o que eu construo a partir disso, como eu não me destruo a partir de cada problema e de cada situação. Porque esse é o lance da vida, gente. Cada um tem o seu destino e ponto, né? Eu não sei se pertence a Deus, se pertence a nós, se pertence a a um combinado de um tratado antes de eu chegar. Eu não sei. Eu não vou levantar bandeiras aqui. Eu só estou dizendo assim, cada um tem o seu. Tem uns que são mais leves e tem uns que são extremamente pesados. O que eu sei também
é que conforme você ajusta a sua comunicação, qualquer que seja o seu destino, dá para você fazer muito diferente e muito melhor. Porque você começa a perceber e transformar todo o que aparece, as coisas muito legais e as coisas que podiam muito bem não ter acontecido na minha vida, em possibilidades de construção. Porque, primeiro de tudo, você deixa de ser o espancador de si mesmo. Tudo está como tem que estar. Sim para tudo como foi. Eu sei que dá uma raivinha às vezes quando a gente fala isso, as pessoas não entendem de sistema. Fala, vai-te a merda, Érica. Tudo como foi. Você tá o quê? Tá doida? Não, assim, para tudo como foi, porque isso tem força de construção. Vocês vão me ouvir falar bilhares de vezes sobre o que a gente exclui, a gente perpetua na nossa vida. E coisas ruins que acontecem na vida da gente. Tem Uma das coisas que a gente falou ontem e que a gente estava conversando hoje era, muitas vezes a gente atribui alguma situação é o problema do outro, é a pessoa que não me entendeu, sei lá. Eu sempre entro em discussão, mas porque a pessoa tem pavio curto, ou eu não consigo... E muitas vezes a origem é o que é? Tá na comunicação. Então, algumas das situações em que, às vezes, a gente não visualiza que é problema de comunicação, e eu vou trazer alguns exemplos. Então, por exemplo, quando você não se sente ouvido, quando você não se sente compreendido, ou mesmo quando você consegue falar e a pessoa não entende o que eu estou dizendo. Eu repito uma, eu repito duas, eu escrevo, né, Rafa? E a pessoa tem problema de cognição. Ela não entende o que eu estou falando. E aí você fala assim, isso é comunicação? Então, como é que eu ajusto para a pessoa? Às vezes, gente, a gente, quando fica irritadinho, fala assim, eu preciso desenhar para você entender? Às vezes precisa, gente. Às vezes precisa desenhar. Porque a pessoa não consegue alcançar a forma como você chegou naquele pedido, naquela situação. Então, às vezes, fazendo um desenho de bonequinho mesmo, porque o meu desenho é desses, né? De palitinho, não desenvolvi essa habilidade. Mas, às vezes, é desenhar mesmo. É ir para aquele lugar de 1 mais 1 é igual a 2, ou se for para advogado, pode ser 3, pode ser 4. Tudo depende do que você quiser. Né? Ou então até retrair, né, Dé? Porque quando a gente faz a leitura do nosso interlocutor, a gente compreende que às vezes ele está tão preenchido da sua própria percepção e do seu ponto de vista que não tem mais espaço para o que estamos falando. Muitas vezes as pessoas que são mais surdas para as falas do outro de uma forma geral, genérica e não pontual, elas são pessoas podem perceber, vão pensando na cabeça. A gente vai falando, vai passando aquelas pessoas, meu vizinho, a minha avó, meu primo, não sei o quê. A gente vai falando, a galera já vai sacando. Normalmente, as pessoas que vêm com muita surdez, né, muita reatividade, elas estão absolutamente preenchidas delas. Elas estão preenchidas das suas certezas. Quando a gente vem preenchido com uma comunicação, não tem espaço para colocar. A gente não preenche copo que está cheio. A gente preenche o copo que está pelo menos na metade. Então, assim, e essa percepção e fazer esses convites na sua comunicação para que você consiga se fazer entendido é uma forma de mapear muito feliz para você conseguir resultados bons. O inverso é muito verdadeiro, né? Como é que eu estou na minha vida? Eu estou cheia de certezas? Eu estou cheia de percepções sobre mim e sobre o mundo? Né? Como é que eu estou entregando aí a minha comunicação para a minha vida hoje? O quanto eu estou aberto de 0 a 10 para as infinitas possibilidades de resoluções? Porque é muito bonito falar, é muito legal. Mas se a gente, só o simples fato de a gente dizer as infinitas possibilidades já dá uma vontade de rir ou de morrer rápido, eu sinto muito, você está fechado para esse conceito. Né, Rafa? Eu brinco com essa coisa da vontade de morrer rápido, porque assim, tem coisa que dá revolta no coração. Às vezes é porque você não compreende. E às vezes é porque aquilo parece tão absurdo. Né? Os meus pacientes que vêm para o meu consultório e não estão acostumados com o meu tipo de linguagem, e no curso também,
as primeiras vezes que eu falo isso, e eu falo muito isso na minha vida, meus filhos falam isso, né? O que sabemos, né, mãe, das infinitas possibilidades do universo? Porque, assim, quando você não sabe uma coisa, você quer começar a treinar a expansão na sua comunicação, para de ter achismo e para de ter certeza. Né? Você quer começar a se fazer não invisível, comece a se perceber no processo e se abrir, porque aí você vai começar a acender. Quer dizer, não sei nada sobre isso, né? Não tenho imaginação para resolver isso, mas estou aberto às infinitas possibilidades para que eu possa resolver. E aí você começa a ter uma energia de conexão, porque quem não sabe vai buscar. O objetivo é eu não sei, não é eu não sei, eu sou menor, eu não sei e eu então não sirvo, eu não sei e eu não valho. Eu não sei, mas eu estou aberto a compor, a construir. Esse é o lance. E aí você vai criando uma energia de comunicação com a tua vida e com o mundo. E vai saindo da certeza. Porque as pessoas que têm muita certeza não precisam trocar, né? Elas já têm todas as respostas do universo. Se nós temos pessoas dessas do grupo, vocês, por favor, coloquem aí no chat o número da Mega Sena. Né? Sei lá se alguém tem. Ou algumas outras coisas muito importantes da vida. Porque quem tem respostas para tudo, a gente fica aí no aguardo das possibilidades infinitas, não é? Então, olhar um pouquinho para isso, de como eu estou me comunicando com o mundo. Eu estou me irritando porque as pessoas que estão ao meu entorno têm super certeza do mundo, ou eu estou me irritando porque eu vou para as conversas e para as comunicações da minha vida querendo convencer as pessoas da minha super certeza do mundo. E o quanto isso me deixa sozinho. O quanto isso, se eu estou reproduzindo esse padrão, o quanto as pessoas desistem de falar comigo e vão embora, daí eu me sinto mega invisível e não vista. No espaço de um silêncio cabe muita construção. Porque as pessoas se sentem extremamente desconfortáveis quando você dá uma pausa. Mas a pausa ela é importante para você respirar, para você reorganizar, para ver se a sua comunicação está sendo eficiente ou não. Então, comecem também a ficar confortáveis com o silêncio. O silêncio é extremamente produtivo. Eu gosto muito de chegar nos lugares, porque a gente sempre fala, né? Quem tem a última palavra é que domina a conversa. Por quê? Porque você faz a leitura do ambiente, você faz a leitura do outro, e aí você consegue se que ele está projetando de expectativa ou não, de como é que você vai lidar com aquela relação. Então, dê uma pausa, respira, escuta, porque o outro diz na fala e no gestual o que ele quer. Quer seja na prestação de serviço, quer seja em relacionamento, ele conta para você. Então, você precisa ter estado de presença para poder enxergar. Então, às vezes, é numa pausa que mora a resposta do que você estava procurando. Então, gente, as pausas que a gente dá são propositais mesmo. Não é para vocês terem faniquito e aquela coceira, tipo, e agora aquele silêncio constrangedor, que ninguém sabe onde enfia a mão, onde olha, o que faz com as pernas. Fica torta de climão, né? Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. Eu e a André, a gente faz muita reunião com empresa, com muita coisa, porque a gente mexe com muito trabalho. A capa, como eu mostrei lá no começo, tem muitas vertentes. E eu falo assim, ela estava falando isso, eu estava pensando, deve ser muito irritante fazer reunião comigo e com ela, porque a gente está o tempo inteiro aplicando nosso método. A gente começa a reunião, invariavelmente, pode ser muito difícil, mas assim, pode ser assim, mas assim, invariavelmente, 97% das vezes eu ouso dizer, essa é a porcentagem. A gente vai para uma reunião de negócio e a gente fica os primeiros 35 minutos quieta. A gente não fala. E aí, fala um pouquinho, né, da expectativa. E como é gostoso, porque a pessoa vai contando para você. Principalmente, quais são as expectativas, as projeções e os medos. Então você consegue ser muito mais assertivo na sua comunicação. Tcharam! Olha, estou entregando uma coisa de ouro aqui para vocês hoje, hein? Sim ou não, Rafa? Sim. O Rafa já tem um esquizoide alto, ele é um cara que chega
Como ele gosta de brincar comendo a mente das pessoas. E vocês vão mapeando. Sim, sim, nós vamos fazendo a leitura, porque as pessoas invariavelmente, elas nos contam o que elas pretendem, elas nos contam o que elas querem, elas nos contam. Então, assim, e quando a pessoa vem muito eufórica, com muita expectativa, muito ansiosa, ela também, ela vem cheia. Ela vem cheia. Por isso que a gente espera as pessoas falarem tudo. Porque daí a pessoa esvazia. E minimamente ela ganha pequenos espaços para a gente colocar contribuição e percepção diferente. Né? E as pessoas entregam o ouro da vida, gente. Né? Você tem uma conversa difícil para fazer, começa dando espaço para conversa. Começa perguntando, o que eu posso? Como é que a gente pode construir uma ideia aqui? O silêncio constrói. Nós não somos uma sociedade acostumada com o silêncio, mas ele constrói demais. Basta ver como todo mundo ficou um pouquinho, com 3 segundos de silêncio que eu coloquei aqui, todo mundo ficou fritandinho na frente do caso. Parece assim, nossa, será que ela tá brava? Será que ela tá puta? Tem leitura corporal, tem tudo, né? Tem a impaciência, é tão importante, né? Quando as pessoas não conseguem muito falar o que pensam, o que sentem de primeira, são mais receosas, são aquelas pessoas mais guardadinhas, são os esquizoidinhos, são os masoquistas que têm medo de fazer merda e falam merda, né? Então, assim, importante esse entregar a palavra, o comando da palavra primeiro. Primeiro que você empodera o outro. Né? A pessoa acha que as pessoas têm um arquétipo meio coletivo, meio doidinho, que elas falam assim, quem fala primeiro manda na porra toda. Não é verdade. Quem fala por último comanda a conversa. Então, nós estamos aqui contando para vocês isso. Né? Se você tem uma dificuldade de se comunicar, de se colocar, se você tem uma tendência à ansiedade, uma pessoa ansiosa que se atropela, lá, muito legal você deixar a outra pessoa numa comunicação começar a falar. Principalmente se é uma comunicação em que tem mais debate, tem mais divergência. Ou não, uma comunicação do dia a dia. Só que para a gente olhar para isso, nós temos que olhar para o nosso ego. Nós temos que contar para o nosso ego uma coisa muito importante. A primeira, escrevam se vocês estiverem anotando, o ponto de vista do outro é apenas uma parte da verdade. Importante isso, né? O ponto de vista do outro é apenas uma parte da verdade. Quantos de nós já ouviu dizer, num antigo ditado, toda história tem 3 verdades, a de cada parte e a verdade verdadeira. Ou o número de partes que tiver as pessoas, né? Então, quando a gente começa a se vestir dessa percepção, principalmente para as pessoas que têm muita dificuldade de se colocar suas ideias, ou por medo de rejeição, ou por medo de fazer merda, ou por medo de não se destacarem, ou por, enfim, seja lá qual for o seu receio. Seja lá, né, de me conectar e me entregar e abraçar minha vulnerabilidade, eu não quero que a pessoa me conheça tanto assim, eu sou uma pessoa mais receosa, mais pé atrás. Vamos trazer essa comunicação convidando para falar. Dá tempo de você se organizar. Né? Vou contar uma coisa que acho que nem a Deca sabe. Para quem não sabe, por muitos anos eu fui jogadora de basquete. E subir a bola para mim era um momento de tensão que eu tinha uma descarga de adrenalina que às vezes me consumia a energia que eu ia me recuperar depois do primeiro quarto. E os anos foram passando e eu ia toda vez que a subida de bola é aquela primeira bola que a gente entrega para quem não está ao par do basquete, né? E aquilo me gerava uma tensão porque por muitos anos eu fui a mais alta do time. Eu terminei jogando de ala porque todo mundo cresceu e eu não, né? Porque todo quem me conhece sabe que eu sou pequena e miúda. Mentira, tenho 1,80 m. Mas lá pro basquete eu era miúda. Então, por muito tempo da minha vida, eu era o pivô que ia fazer a divisão de bola. Né? Quando eu percebi que isso me trazia muita angústia e eu fui começando a ficar, perceber que, aí eu fui percebendo o que era egóico, o que era importante, como era a construção para mim das coisas. Aí eu comecei a perceber que iniciar o jogo como
como titular, também me causava um desconforto enorme. Eu comecei a perceber que quando eu pedia para o técnico me poupar e eu não entrar no jogo, no primeiro minuto de jogo, eu entrava 5 minutos depois, gente. Eu entrava outro ser humano, eu era outro Pokémon. Mas tem uma coisa de time que se você não é o titular, então você é inferior. É uma coisa egóica. E quando eu fui descobrindo isso, porque eu comecei a jogar muito menino, eu comecei a me tocar e as pessoas não compreendiam, porque primeiro eu comecei a pedir para não subir, para não ir para a disputa de bola primeira, porque aí começou também a galera, tinha outras pessoas maiores para ir, e eu comecei a pedir para não começar de titular. Quando todo mundo, o mundo se engalfinhava para começar a titular. Falava para fulana que ela ia entrar de titular, a mesma coisa que falou assim, eu vou arrancar uma perna tua hoje. Acabou para a pessoa. E as pessoas não compreendiam. Então eu comecei a ter conversas com meus técnicos, em particular, e eu explicava que aquilo minava a minha energia. E eles começaram a perceber, eles falavam, quanto tempo você precisa ficar fora? Eu falava assim, foi diminuindo o tempo. Eu falava, 2 minutos, 3 minutos. Comecei com 5, daí eu fui diminuindo. E eu descobri que só aquela tensão fazia diferença para mim. É a mesma coisa que começar a falar. Às vezes você está se impondo uma necessidade tão grande de começar a falar, de apontar verdades, de dizer lá, que você se descompassa, você perde o caminho, você perde o fio da meada, porque você vai entregar um monte de coração, um monte de sentimento e pouco racionalidade na fala. Faz sentido? Então, de novo, né? Parece que hoje o nosso dia é da percepção. Não existe regra. Eu estou contando uma coisa que a Érica descobriu e funcionava para a Érica. Mas existe uma coisa que funciona para o Rafael, outra para a Patrícia, outra para a Letícia, outra para a Ana, outra para o Tiago, outra para a Efigênia, outra para a Rosa, outra para a Andréia. E como é importante a gente perceber o que nos coloca numa zona de conforto produtiva, construtiva. Você vai ficar menos reativo na sua comunicação. Você vai ganhar espaço no seu copinho. E é isso que a gente fala em comunicação. Encontre seu jeito. Perceba como é que você se empodera melhor com equilíbrio. Empoderar não é subir na cabeça dos amiguinhos. Não é bater na mesa e falar, eu mando aqui. Não é massa isso, gente? E isso tudo é o quê? Leitura, silêncio, percepção. Por que não ensinam isso na escola, gente? Pelo amor de Deus. Hoje, antigamente, eu dizia que todo ensino fundamental devia aprender os primeiros 5 artigos da Constituição Federal. Hoje em dia, eu falo, todo ensino fundamental tinha que aprender os 5 artigos da Constituição Federal e método CAPA de comunicação. É meu interessante ponto de vista. Mas, estamos aí para fazer o quê? Quem sabe, né? Tem uns educadores aí que já estão passando pelo processo, né? Já passaram, já estão entregando, quem sabe? O universo, né, me mostra as infinitas possibilidades de cocriação com minhas ideias aqui. Vocês percebem? Fala, Dê. O que até a clareza, ela vem também, gente, porque às vezes a gente vai para o estado reativo e a gente nem sabe por quê. Então, o que te incomoda? O que te irrita quando alguém fala? É a pessoa que fala rápido demais? É a pessoa que fala devagar demais? Ou a pessoa que gesticula demais? Ou é a pessoa que tem aquela verborragia e que não para nem para respirar e você começa a ficar zonzo de tanto que fala, porque não tem, às vezes, nem lé com crê, ela só quer preencher o espaço, é para não ter vazios, é para não ter esses momentos de silêncio, porque ela se sente desconfortável com o silêncio. E aí, assim, sob a percepção do que me irrita, eu começo a verificar como é que é a minha comunicação, porque às vezes eu me comunico daquela forma imperativa, uma coisa que André, Deca, assim, me tira um pouco do centro é aquela comunicação imperativa, né, a da pessoa que já vem para cima, assim. Eu naturalmente já deixo a pessoa falar, mas isso é um negócio que vai me incitando no meu lado ariano, que você fala, eu vou dar na pessoa. Então, como é que eu faço para sair desse molde do eu quero estapear a pessoa? Às vezes é literalmente, dando um passo para trás, entrando naquela sua zona de distanciamento, em que você consegue respirar.
Gente, a primeira audiência que eu fiz foi uma audiência trabalhista. Eu acho que isso não acontece muito mais. Eu não faço mais audiência. Mas o juiz, ele batia na mesa, assim, e ele gritava, e ele falava, eu vou mandar prender! Eu tremia tanto que chegou uma hora que ele falou assim, doutora, só tem que falar. Eu não conseguia falar. A minha mão e o papel ficavam assim. E quanto mais ele gritava, mais eu travava. Aí eu virei para ele e falei, excelência, eu vou peticionar. Porque não tinha jeito, não ia sair, entendeu? Então, o quão amoroso é para você, inclusive, de falar, eu não estou dando conta de levar esta situação, de dizer, olha, depois da gente conversa, eu vou peticionar, entendeu? Eu vou escrever aqui, eu já vou te entregar, pode ser por WhatsApp, você fica olhando para mim, eu te escrevo. Gente, a gente tem que encontrar a forma que é mais fluida para a gente. E dependendo de quem estiver conversando com a gente tem formas diferentes, né? Melhores instrumentos e ferramentas de se comunicar. Uma coisa que eu achei que, por conta da minha formação, eu sempre tive mais cuidado, eu sempre achei que eu me expressava melhor por escrito. Quando eu comecei a realizar que as pessoas não entendiam o que elas estavam lendo por problema de cognição mesmo, de não conseguir linkar uma coisa com a outra, eu falei, gente, às vezes é muito mais... nessa época de tecnologia, as pessoas quase não se ligam mais, né? Elas não têm mais esse hábito de se encontrar, de fazer reunião presencial, e às vezes isso faz toda a diferença, principalmente se você tem alguns assuntos que são delicados. Porque aí você não dá margem para projeções e falsas interpretações daquilo que você quer trazer. Então, às vezes, muitas vezes, o olho no olho faz toda a diferença. Porque você está lendo a pessoa por inteiro. Não é só do que ela está escolhendo mostrar, né? Que é do ombro para cima. Ou, né, ela se afasta de um jeito em que ela fica bem longe e você não consegue sequer fazer uma leitura corporal. Porque tem gente que manipula a conversa e dissimula as coisas. Então, vamos ajustando a comunicação para esse lugar em que onde é mais confortável me comunicar. Mas, assim, pensando que eu quero me comunicar e não me esconder. Porque muitas vezes, quando as pessoas se calam, é porque elas não querem sequer emitir a opinião delas. E não é sobre isso, é sobre você trazer a sua verdade, aquilo que você quer entregar, que você quer comunicar, dentro dos teus recursos, e não como muleta, e não como uma cabaninha, né? Ou aquele saquinho de papel que você enfia na cabeça e fala, não quero ver, não quero falar e não quero saber. Porque isso vai funcionar uma vez, meia vez, mas aí vai começar a te gerar um nível de frustração tão grande que aí, inexoravelmente, assim, provavelmente você vai ficar tão incomodado, tão dolorido ou tão irritado que você vai promover algum ajuste para conseguir chegar naquela pessoa e comunicar aquilo que você quer. Então, pense nisso. E outra coisa, né? Nessa coisa, na forma de se comunicar, de falar rápido demais, de falar devagar demais, de usar muita gíria. O que te incomoda? É a forma ou é o conteúdo? Você consegue prestar atenção no conteúdo? Então, às vezes a pessoa está falando rápido e tá tendo um super conteúdo que vale a pena, mas aquela forma rápida, ela vai te desconcentrando e você não consegue sequer entender o que ela está falando. E aquela voz arrastada, ela também tem esse condão de me irritar.
Então, eu não consigo ficar. Você fala assim, gente, vai, desenvolve. E a pessoa está desenvolvendo. Gente, eu falo assim, olha, a gente tem que dar uma zoadinha, né? Mas a melhor ferramenta que inventaram no WhatsApp é aquele troço que acelera, porque eu não tenho paciência para aquelas coisas que fica explicando, assim. Eu já ponho no 1.5, 2, dependendo do 2.0, que eu falo, gente, aquilo pro meu coração foi o quê? Foi um abraço. Porque eu saio da reatividade, eu consigo escutar, eu consigo processar e responder a pessoa sem estar reativa. Olha, aquele... e ela nem sabe que ela está falando mais rápido no meu aparelho. A gente olhar um pouco para isso, né? Eu tenho percebido quanto essa coisa do WhatsApp, as pessoas pensam que ele está substituindo comunicação, e ele, na verdade, está nos fazendo ficar cada vez mais reclusos, pouco sociáveis. Nós estamos perdendo a aptidão da comunicação. Então, toda vez que a gente não usa, né, essa conectividade, isso nos leva para um lugar, primeiro de tudo, de reatividade. Existe uma coisa que vocês devem já ter percebido em pessoas de idade, pessoas idosas, que é aquela animosidade. São poucos os velhinhos que não ficam mal educados, né? Isso é uma coisa da idade, né? Eu achava que era tudo rabugice. Depois que eu tenho uma especialização em saúde pública e tenho especificamente o meu trabalho de conclusão de curso foi depressão geriátrica. E aí eu descobri que os velhinhos, eles não são só sem educação, eles estão movidos por um processo todo ali tem muitos fatores que combinam nessa antissocialidade. Um deles é a idade, mas outro é a falta de comunicabilidade. Quanto mais a gente vai ficando em casa, mais recluso, menos comunicativo, a gente vai perdendo a aptidão de se relacionar. E isso também está criando uma monta maior em nós todos, em qualquer idade hoje socialmente. Primeiro, que nós estamos saindo de uma pandemia, ficamos tudo maluco lá dentro de casa. Segundo, aí o meio virtual ele acabou se tornando muitas vezes o único meio, né? E por muito tempo nós ficamos todos reclusos. E aí isso nos levou para um espaço de total conforto que a gente só via em situações, uma falsa percepção de realidade que a gente via mais em situações criminais, de crimes cibernéticos, onde eu estou atrás de um computador e eu tenho uma falsa percepção que eu não estou me relacionando com aquela pessoa. Eu posso falar o que eu quiser, eu posso xingar, esculachar, ser mal educado, e eu vou desligar a tela e tudo, eu descrever qualquer porcaria, e eu vou desligar a tela e tudo vai sumir do planeta, né? Deus não vai registrar aquilo na minha ficha corrida, né? Vai ficar tudo bem para mim. E não é isso. E quando a gente vai se furtando, vocês já perceberam? Todos nós, hein, gente? Só me digam se não. Se alguém tiver que não, dá um ok, fala assim, não sou assim. Como a gente tem se furtado a conversas mais laboriosas ou a pessoas que a gente não curte tanto e a gente vai só no WhatsApp. Quantas ligações vocês fazem hoje em dia em detrimento de mandar uma mensagem? Mesmo percebendo e falar assim, nossa, isso aqui era uma coisa com uma ligação, né? Se você não tiver preguiça de escrever, pensa assim, toda vez que você mandar um áudio, porque escrever ia ser muito comprido, você devia ter feito uma ligação. Ou ter marcado um encontro presencial. Isso nos leva para um espaço confortável, de invisibilidade e anteparo, mas também nos leva para um espaço de pouca capacidade de gestão de pessoas, leitura de nós mesmos de pessoas e pouca capacidade de interação. Isso afeta a nossa vida de forma absurda. O que a gente tem mais visto, eu pelo menos tenho visto no meu consultório, é uma fobia coletiva de voltar agora para os escritórios. Não está ligado só a eu quero trabalhar de pijama e camisa social, né? Chinelo, bermudão e camisa social, né? Não está só ligado a isso. Está ligado, não, na verdade isso aí é o bode expiatório que a gente escolheu dar, que as pessoas escolheram dar. Porque isso aí na verdade está ligado à nossa insegurança de nos expormos de novo. Nós vamos ter que nos revalidar perante a sociedade de que eu tenho que me mostrar se eu engordei, se eu emagreci, se eu fiquei com rugas, se eu fiquei sem rugas, se eu fiquei sei lá o quê, lá.
Eu preciso voltar a ter coragem para enfrentar o mundo. E isso tem trazido muita fobia. Eu preciso ter coragem de me comunicar com a minha vida, falar para ela o que eu não estou gostando e criar um novo plano de ação para que eu volte a gostar da minha vida. Nós moramos, eu e a Andréia, a maioria das pessoas que estão aqui nessa sala hoje, em São Paulo. Aqui, muitas vezes, o cidadão, a cidadã, ele leva 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar. Ele perde 4 horas de seu dia no trânsito. É uma realidade nossa, né? Então, muitas vezes, as pessoas elas tiveram o conforto de estar no lar e ver suas vidas podendo ganhar outros contornos quando elas tinham mais tempo. Isso nunca tinha sido percebido antes. Só que quando a gente percebe coisas na nossa vida, e eu estou colocando muito especificamente a pandemia, gente, mas isso acontece todos os dias na nossa vida. A gente tem a tendência de comunicar isso para nós mesmos, dizendo assim, a culpa é do fulano. Ah, eu tô assim, fudido por causa do meu chefe, que agora quer fazer todo dia presencial, é louco? Agora que nós acostumamos no home office. Ah, a culpa é do meu marido. A culpa é do meu gato. A culpa é do meu periquito. Só que, o que tem de verdade nisso? Como eu estou comunicando para mim que eu já não gosto mais daquela situação, seja ela qual for, e que eu preciso me convidar, de verdade, a encontrar uma solução para aquilo, os fechamentos de ciclo. As pessoas que não sabem lidar com fechamentos de ciclo se tornam pessoas extremamente reativas, porque tem medo do abandono, ou porque tem medo do novo. Nos leva a esse espaço. A comunicação nos leva a uma percepção mais ampliada de que sempre tem jeito, gente. O importante é a gente se abrir para resoluções e oportunidades, as infinitas possibilidades do universo. Faz sentido? Então, como é que eu estou me comunicando com os ciclos da minha vida? Ciclos não precisam terminar de forma agressiva. Ciclos não precisam terminar de forma brusca, abrupta, de forma que eu precise ficar de mal com aquela pessoa ou com aquela coisa para que aquilo termine. Muito da nossa reatividade em comunicação é porque nós estamos muito pouco afeitos com os finais de ciclo e com a nossa olhar para a nossa vida e mapear coisas que já acabaram e nos movimentam para aquela coisa que a gente precisa achar uma nova solução, uma nova coisa para colocar naquele lugar. Eu preciso avaliar. Lembra lá? Sucesso e abundância, da onde vem? Dedicação e divertimento. Se o ciclo já encerrou da minha vida, naquele relacionamento com um parceiro, naquele relacionamento com o meu trabalho, naquele relacionamento com o meu amigo, e eu fico lá tapando buraco com coisa que não me serve mais, eu não estou afim de comunicar isso para a minha vida, eu vou me tornando reativo, porque quando a pessoa quer falar alguma coisa disso, eu grito, eu brigo, eu jogo minha verdade, e aí eu me vejo em eternas discussões, porque começa a ficar reativo sobre tudo, porque ciclos começam e terminam o tempo todo na nossa vida. Alguns são bem longos, outros são bem curtinhos. E a gente saber lidar, comunicar a nossa vida que tem coisas que terminam e que elas não precisam necessariamente terminar na treta, como a gente diz. Elas podem terminar de forma leve, ainda que eu sofra uma dor. São uns pequenos lutos que a gente vive na vida. Quando a gente acaba um relacionamento, porra, a gente fica triste. Mesmo que a gente entenda que aquilo tinha que acabar. Dói. Acho que dói. Quando a gente termina uma relação de emprego, fala, pô, eu fui feliz aqui durante 20 anos, né? Aquilo dói, mesmo sabendo que eu tenho que partir, aquilo dói. Então, comunicar para a gente mesmo, né? Perceber, fazer essa leitura de que os ciclos terminam, né? Eu não sou dono da verdade. A minha, assim como a verdade do outro é apenas um ponto de vista e a verdade dele, a minha tem o mesmo peso e o mesmo valor. A minha opinião, ela é a minha verdade. Ela não é dos outros. Não quer dizer que outra pessoa, eu não posso entregar a minha verdade e a outra pessoa possa corroborar e dizer, caramba, faz todo sentido para mim. Eu mudei meu ponto de vista a partir daí. E que maravilha! A gente contribui, aprende e troca e entrega coisas. Mas o lance todo é como é que eu me torno menos reativo, como é que eu me torno menos brigão, como é que a gente fala, né? Como é que eu me torno menos treteiro. Né? É assim, é abrindo espaço para os inícios e encerramentos de ciclo, para a verdade do outro e a minha, para as percepções do todo, afastando das certezas absolutas. Como chama isso? Expansão.
Delícia, né? Delícia. Delícia pensar sobre isso. Delícia. E aí o convite para a expansão é uma coisa que nós vamos falar, não hoje, outro dia, amanhã, aliás, porque eu vou falar isso. É a projeção, né? A gente afastar as projeções do nosso coração. Quer falar um pouquinho sobre isso agora, Dé? Cabe? Hã? O que é projeção? O que é projeção? O que é projeção, gente? Alguém já ouviu falar? Alguém já sabe? Menos o Rafael. Rafael. Não, Rafael, se você quiser, eu vou deixar você falar agora. Por favor, nos ensine com o seu interessante ponto de vista. Quer? Não quer? André, eu odeio que eu fico chamando as pessoas. As pessoas odeiam que eu fico chamando as pessoas, mas eu não aguento, gente. Eu tenho uma oralidade muito alta, eu preciso cutucar. Se estivesse perto de mim, eu estava cutucando todo mundo. Vocês não sabem a baixaria que eu faço em curso. Projeção, imaginar o que o outro vai reagir. Muito, muito ajustado. Sim. É uma projeção. Por que é uma projeção, Patrícia? Imaginar como o outro vai reagir a partir da sua percepção. Porque eu estou querendo o quê? Adivinhar o que o outro está pensando, né? Quando eu sei o que o outro vai dizer, é projeção. Quando eu sei o que o outro está pensando, é projeção. Quando eu sei o que vai acontecer, é projeção, exceto se você for médico. Quando eu sei... É brincadeira, gente. É só para dar uma descontraída, mas é verdade. Nem vou falar. Aí, então, gente, projeção é tudo aquilo. Rafael sumiu, ele até caiu da cadeira, gente. Rafael, projeção é tudo aquilo em nossa comunicação que é pautado, porque deixa eu dar um pause aí para a gente não fazer lambança. Tem a projeção terapêutica que Freud fala, e daí nós estamos falando em projeção de comunicação, tá? Se tiver terapeutas aí, porque daí fala assim, porra, burra pro cacete, né? Não sabe o que é projeção. Estou falando em projeção de comunicação, tá? Projeção em comunicação é tudo aquilo que me faz trazer uma construção mental e falada baseado não em fatos reais, baseado em ideias que saíram da minha lindíssima cabeça, não é? Tudo que eu acho, olha, estou pensando que, eu acho que, isso é projeção. Isso dá briga pra caramba na vida da gente. Isso leva a gente para um limbo de sofrimento e dor, porque a projeção ela é prima irmã da expectativa. Eu projeto que o outro não sei o quê, aí eu já criei uma expectativa sobre isso. Caso caiu. Aí você já foi com tudo para miséria. Posso dar um exemplo bem esdrúxulo, mas aqueles exemplozinhos que pegam no cérebro, gente? O que eu gosto muito da projeção é tá a mãe e o filho no carro, ela tá indo para a escola levar a criança vira e fala assim, mãe, o que é virgem? Aí ela já começa a suar frio, ela fala, ai, caraca, essa criança só tem 8 anos, como é que eu vou explicar o que é virgem? E aí já começa a suar frio, aí começa a contar a história da sementinha, da borboleta, da flor, da cegonha. E aí ela conta e fala, e a criança escuta, depois ela vira para ela e fala, e extra virgem? Não é? Então, o quão amoroso é você perguntar para a pessoa o que te levou a perguntar isso? Qual é o contexto? O que aconteceu para você querer saber? Porque a gente se antecipa e naquela euforia de tentar resolver, porque a gente achou que era uma coisa e já está sofrendo. Eu falei assim, eu sei que é idiota, mas vocês nunca mais vão esquecer da fala projetiva. Não tem nem o óbvio nem o idiota, né? Eu acho que é nos exemplos que a gente fixa. Mas é isso. Uma coisa que eu gosto muito de falar sobre essa percepção da Andrea, porque vocês perceberam o que ela estava falando para a gente? Porque eu trouxe uma parte da projeção em que ela é negativa, ela vem reativa, ela vem para impor alguma ideia para o outro. Ela trouxe uma projeção completamente distinta, ela trouxe uma projeção de amor. Eu penso que ele está precisando de mim, eu penso que ele é fraco, eu penso que ele quer saber sobre sexo quando ele quer saber de azeite, né? No afã de atender, né, todas as nossas ações, elas podem ser positivas ou negativas a partir da maldade do amor. Então, a nossa comunicação pode ser extremamente tóxica, mesmo a gente estando imbuído do melhor amor do mundo. Isso é papo para outro dia. O Rafael já diz assim,
porque isso é longo, né, Rafa? Fala tóxica é longa. Antes que eu esqueça, porque eu sou um ser humano esquecidinho, eu quero contar para vocês uma coisa. Nós reservamos um presente Master Blaster WoW para vocês. Mas nós entregaremos esse presente amanhã, porque a gente adora estar com vocês aqui. Então, se vocês, né, vocês que estão conosco na jornada, quem estiver amanhã também vai estar aí na possibilidade de receber esse lindo presente. Assim, esteja. Nós temos tanta coisa a mais de comunicação para falar para vocês. Vocês perceberam em alguma coisa do que a gente falou aqui? Vocês perceberam? Tipo assim, isso me toca, isso faz sentido para mim, me vejo nesse lugar aí de reatividade, de invisibilidade, de briga na comunicação, de não ser entendido. Vocês se viram em algum momento nisso? Ou foi tudo abstrato? Nós piramos na batatinha 150%. Deu aquela viajada. Sim? Como foi isso? Como é pensar sobre isso? Porque o que nós trouxemos hoje, gente, foram situações que acontecem todos os dias na nossa vida. E o convite aqui é para olhar para a comunicação. Por quê? Invariavelmente, nós colocamos a culpa ou a responsabilização, como nós gostamos de dizer, porque culpa é uma palavra tão... Ela vem tão cheia de dedos, assim, né? Parece o Wolverine para a gente. Então, assim, a gente coloca a responsabilização pelas coisas que nos afetam e afetam direta e indiretamente em uns bodes expiatórios meio malucos, né? É o outro, é a situação, é o governo, é a Covid, é o meu vizinho, é o meu chefe, é meu coleguinha de trabalho, é meu parceiro, minha parceira, é meu filho. Quando, na verdade, nós percebemos que 90% do que acontece na nossa vida é sobre comunicação. Quando a gente ajusta isso, a gente vai conseguindo perceber o quanto nós somos responsáveis de uma forma positiva, num responsável que eu digo que eu posso transformar isso da minha vida. A responsabilização a gente entrega com muito carinho, muito rosa, né? Com aquela energia rosa que eu ensinei vocês ontem, com a energia de transformação. Então, quando a gente ajusta a comunicação, nós começamos a deixar de ter a nossa energia minada e começamos a caminhar para a nossa vida e nossos objetivos. Nós começamos a conseguir trabalhar no nosso propósito, que é outro papo de 6 dias. Né? Mas eu gosto muito de falar sobre isso também. Então, a gente bota na conta de muitos coleguinhas do universo aí, muita coisa desencontrada da nossa vida, mas que na verdade, absoluta, está nos ajustes que nós precisamos fazer na nossa comunicação diária, conosco e com o mundo. Então, olha, eu gostaria só que vocês dessem aquela respiradinha que a Deca fala e realizar isso. Se hoje você tem um problemão, você tem uma situação difícil na sua vida ou não, mas que você já passou por situações difíceis na vida, você pensar assim, se empoderando de uma comunicação bem ajustada. Como você se sente? Você se sente forte? Você se sente na possibilidade de resolução, de criar possibilidades de resolução, de criar meios de amenizar as situações, de ser o apaziguador ou a pessoa minimamente que tem a capacidade de levar as coisas para um rumo mais leve. Pensa nisso. Você já tinha pensado a comunicação como esse fator poderoso da sua vida? O mais legal é que agora nós estamos ensinando vocês a fazer, né, gente? Amém ou glória. Que tudo na nossa vida venha com facilidade, alegria e glória, né? Ó, de grátis ainda. Ô, gente, vamos falar, hein? Amigona, hein? Eu quero meu nome. Todo mundo, todo mundo na ceia de Natal, fazendo uma oração, Érica. Trago para você, muita energia positiva. Eu gosto, gente. Eu adoro falar com as velhinhas, que elas falam assim: minha filha, gostando de você, você está nas minhas orações. Eu falo, melhor tipo de presente. Oração de vó, ó, rebenta qualquer olho gordo. Então, assim, é isso, gente. Se vocês querem saber um pouquinho mais do método,
e da coisa toda que eu já contei lá no começo que a gente faz, entra lá no nosso portal para saber um pouco, né? De repente, pô, eu quero fazer o curso, mas eu estou vendo que isso é tão bacana, mas eu estou vendo que isso dá muita construção no meu trabalho. Sei lá, na hora que você está no almoço, acessa o portal lá no telefone, deixa o telefone em cima da mesa, está almoçando com o chefe. Tá. Olha, gente, estou fazendo um negócio sensacional. Sabia que elas têm para a empresa? Né? Vai entregando para o universo, gente, tá? Dá de presente as pessoas mais difíceis, mas faz o curso junto, né? Não adianta dar para o coleguinha não fazer a porra do curso. Né? A gente não transforma o outro, a gente transforma a gente. A gente pode, no máximo, dar de presente, mas também não sei se tem tanta funcionalidade, mas sempre tem. Né? Como eu sempre disse na criação dos meus filhos, alguma coisa sempre fica. Quando eu fiz faculdade de Direito, meu filho mais velho tinha 1 ano e meio. E aí eu precisava estudar e o moleque ficava me consumindo, né, meu cérebro nas perguntas. Eu sempre respondia ele com viés jurídico. Um dia meu marido virou assim, o menino fez uma pergunta nada a ver sobre backyardigans, eu já mandei uma Constituição Federal nele. Meu marido falou assim, escuta, o garoto lá, com 2 anos e pouco já, você acha que ele entende alguma coisa do que você fala? Então, alguma coisa sempre fica. Fica tranquilo que alguma coisa sempre fica. Quando ele estava com 6 anos e pouco, meu marido é libanês. Aí a gente estava no carro, não sei o quê. Pai, o que eu vou ganhar de Natal? O que você quer de Natal, meu filho? Ah, eu quero não sei o quê, não sei o que lá. Ele tem uns bonecos, não sei o que lá. E meu marido, né, turco, não sei o quê. Ele falou, pai, será que o Pai Noel vai me dar? Eu falei, não sei, né, meu filho, porque é um presente caro, não sei o quê, mas você pode garantir? Então, se o Papai Noel não trouxer, você pode garantir no meu aniversário? Meu filho mais velho faz aniversário em janeiro. Aí o pai falou, eu já sabia que ia dar, né? Natal. Eu posso, se o Papai Noel não der, eu dou, né? Tá bom. Ele falou, você tem certeza, pai? Eu falei, tenho. Mas você está garantindo, pai? Ele falou, tô. Ele falou, então quando eu chegar em casa, eu vou escrever um contrato para você assinar. Uma coisa sempre fica, gente. Entendeu? A outra tá desmanchando de rir. Gente, eu juro por Deus que é verdade. Por isso que eu acredito que alguma coisa sempre fica. A gente não pode desistir das pessoas, viu? Então, comunicação é muito importante. Por mais que a gente ache que você está falando com as pessoas estão te ignorando, estão fazendo, fingindo demência, como é que é, Deca? Estão fazendo da Cátia cega, sabe assim? Não é verdade. Alguma coisa sempre fica ali naquele coração. Então, assim, não desistir jamais e ter amorosidade primeiro na nossa comunicação com a gente. Trazer os dias de luta e os dias de glória dando um bom lugar em tudo isso. Esse é o movimento da construção da comunicação. Viu? Dé, quer falar alguma coisa? Eu vou dar um spoilerzinho, porque eu acho que, assim, dentro da fala projetiva, cabe... não sei se vocês já escutaram falar de um autor chamado Gary Chapman. Ele tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Quem trouxe para mim essa inteligência foi a Érica, porque ela usa muito isso no consultório. E ele fala que existem 5 linguagens do amor. O que são isso? São as formas que você expressa o que você sente. Então, pode ser por atos de serviço. Então, são as pessoas que elas gostam de fazer algo por alguém, por aquela pessoa que ela gosta, ou receber serviço. Tem a pessoa que prefere o tempo de qualidade. Tem as palavras de reconhecimento, a pessoa que precisa de um reconhecimento, dizendo, nossa, que legal, eu vi, um elogio mesmo. E ela também elogia, porque assim, tudo o que a gente tem de linguagem do amor, a gente exercita ela no nosso dia a dia. Tem também a pessoa que se expressa através de presentes, e presente não precisa ser uma coisa cara, mas é qualquer coisa que você demonstre que pensou na pessoa, às vezes é uma bala, mas você parou, pensou na pessoa e trouxe para ela. E pode ser o toque físico, que são as pessoas que falam com a mão, que elas precisam te tocar, elas gostam de ser tocadas. Como é que funciona esse negócio das 5 linguagens do amor? Se eu tenho, e assim, você fala assim, gente, como é que eu consigo perceber como é que é a minha?
Eu gosto muito de usar exemplo de pai, mãe, avó, porque fica mais fácil você visualizar. Então, por exemplo, a minha mãe. A minha mãe é filha de japoneses. Então, não se tem toque físico por uma questão até cultural. Então, as pessoas ficam desconfortáveis, né? Agora, como é que ela expressa o amor dela? Fazendo. Então, ela gosta de fazer para os filhos o prato que eles mais gostam. Então, você quer agradar minha mãe? Não vem trazendo presentinho. Se você fizer alguma coisa, limpar a casa, varrer para ela, mas tem que ser um ato de serviço. Aí ela se sente amada e valorizada. Então, se a pessoa tem uma linguagem de amor, de serviço, e você dá presente, ela vai falar, vai pular e falar, ih, não, mas eu estou dizendo que eu vou ser importante para mim. Ela falou, sabe, isso aqui para mim nada é nada. Pode ter sido o presente mais caro, mas não tem valor emocional. Então, os desacertos e as projeções, elas vêm muito em cima disso, porque a minha linguagem, e pode ser mais, você pode ter mais que uma linguagem do amor, tá? Se dentro da minha linguagem do amor eu preciso de palavras de reconhecimento e a pessoa me dá um presente, eu vou me sentir não vista, não reconhecida, não valorizada. Então, o convite é: comece a se perceber quais são as suas linguagens do amor. Como é que você exercita? Como é que você diz para o outro que você gosta dele? Às vezes é para a sua rede de amigos. Então, eu, por exemplo, aprendi a abraçar com os meus amigos brasileiros, porque até então, até o primeiro grau, eu fiz só uma escola que tinha mais japoneses. Quando eu fui para o colegial, era muito esquisito aquele povo que ficava se abraçando, se pegando o tempo inteiro. Eu lembro de uma amiga minha, que ela vinha e ela tinha aquela síndrome de urso, que vinha já agarrando assim, aí ela abraçava você, ela era autora, não era Érica, mas ela era autora também, aí ela me abraçava, eu não sabia aonde pôr a mão. Sabe aquele negócio assim, você não sabe se você põe nas costas, se você dá aquele tapinho, o que você faz? E ela falava assim, japonesa, você não sabe abraçar? Eu fiz aquela cara, tipo, não. Então, eu fui exercitando. Por quê? Porque para pessoas que entendem a linguagem do amor com o toque, você não precisa sair agarrando ninguém, mas às vezes tocando o braço, chegando mais próximo, falando mais perto, é um toque. É um jeito de você contar para a pessoa que ela tem importância, que o que ela está falando, que ela está comunicando tem importância, tem relevância e que você está vendo. Isso é tão legal, é importante que durante a pandemia, e a gente dando curso e tudo, nós tínhamos muitos orais nas nossas turmas, e quando a gente estava ali no momento que estava mexendo com traumas e não sei o quê, a gente descobriu que não precisa, né? Assim, quando não é possível o toque físico, e às vezes no mundo corporativo não é possível um toque físico, às vezes você fazer um gesto, né? Dizer assim, eu sinto muito, fazer assim, caramba, sinto muito você ter passado isso já é um abraço para a pessoa. Então, não é só a gente fazer essa transformação da nossa comunicação, sair dos padrões limitantes, para compreender que tem muitas formas de fazer. O importante é a gente mapear a nossa, para começar a comunicar o que faz sentido para a gente, e começar a mapear o do outro, para que a gente entregue o que faça sentido para ele. Porque senão a gente se sente invisível, se sente entregando e não sendo valorizado, e o outro também não se sente amado, porque a gente está falando uma comunicação totalmente torta para ele. Né? Então aí vem as projeções, ele não gosta mais de mim, ela não liga porque eu faço, ela sabe meu defeito. Isso é ajuste de comunicação, isso é massa. E isso acontece no trabalho, tá? 5 linguagens do amor, ela vai para o mundo corporativo com muita força, a gente aplica exercícios maravilhosos, nós temos assim resultados sensacionais quando a gente ensina as pessoas as linguagens do amor, tanto para atendimento ao cliente, quanto para a dinâmica dentro dos escritórios. É sensacional. Quando as pessoas começam a sacar isso, é uma transformação atrás de outra, assim, é muito ganho na coletividade individual. Então, é isso, gatona. Ligue mais, ligue mais. Ah, é verdade.
Eu tô falando para vocês que amanhã é sexta-feira, quero ver todo mundo aqui de perfume. Que amanhã é sexta-feira, depois dali só night. Todo mundo bonito, cheiroso, maquiado. Os meninas. Os meninos, se quiser, tudo bem, porque a gente não incomoda com a escolha, né? Então, se você estiver se sentindo bem, você pode vir como você quiser, até fantasiar. Eu curto uma fantasia. O que você vai fazer de exercício, gata garota? A japonesa nem sabe o que é fazer exercício. O negócio da Patrícia. Vou ler, ela mandou eu ler. Eu sou o maior pau mandado do Paranauê. Deixa eu ver, gente. Aqui. Entender a linguagem de cada um facilita muito e evita desgastes desnecessários. Isso tem a ver com o perfil DISC também. Eu não sei, eu nunca estudei o perfil DISC, mas o que eu posso dizer da minha experiência... Gostou da fantasia, né, Ana Paula? Muito bem. Você vai vir de quê amanhã, Ana Paula? Só quero ver, viu? Eu não conheço o DISC, então não posso falar sobre isso, mas o que eu conheço sobre a linguagem do amor é sobre a gente trazer uma comunicação que faça sentido para o outro. O DISC também, ele tem a ver com isso? Pode abrir o microfone se você quiser. Não consegue, tá bom. Se ele for... porque são formas de mapear, né? São muitas técnicas que se apresentam para a gente mapear o que faz sentido para o outro. Lembra da assertividade? Nós já falamos um pouquinho dela, né? Você se torna assertivo e objetivo na sua comunicação quando a forma como você fala faz sentido no coração do outro, para que ele possa trazer uma percepção de acolhimento sobre o todo à parte, né? Então, é isso. Quando a gente vai falando, transformando a nossa comunicação para que o outro se compreenda enquanto um ser existente naquela comunicação, isso é a construtividade da comunicação. Né? É isso. Bora, gata garota. Abre o microfone, japonês. E eu falo, gente, escutar o que o outro tem a dizer, ele conta para você qual é a linguagem do amor dele. Ele conta para você o que ele quer ouvir, da forma que ele quer ouvir. Como é que ele te dá abertura para que você se coloque? Ele vai te contando no gestual, né? Se é uma pessoa que gosta de contato, ela vai te tocar de alguma forma. Se é no online, ela vai entrar, vai ficar mais perto, né? Se é a pessoa que gosta do elogio, ela vai começar a te elogiar. Por quê? Porque ela está contando para você qual é a linguagem do amor dela. Não precisa elogiar, sabe? Falar assim, eu não consigo. Você fala... Não é sobre isso. É sobre você reconhecer o que a pessoa faz e traçar pontos positivos, né? De você olhar a situação pelo lado mais construtivo. Vamos. Sim. Eu vou deixar, nós estamos para fazer com vocês, mas ele é longo, nós já estamos estourando o nosso tempo. Então, nós vamos fazer amanhã, prometo que a gente faz amanhã no primeiro momento, porque ele é sensacional. Nós vamos mexer com todas as nossas crenças limitantes, colocar tudo numa fogueira muito sensacional e tudo vai para o universo. Vocês perceberam que eu estou animadíssima hoje, né, gente? Gente, boa noite. Obrigada por esse encontro maravilhoso. Eu espero que nós tenhamos sido contribuição. Hoje eu estava mais animada, então eu fico um pouquinho mais piadista. Então, assim, para quem não gosta, I'm so sorry. Mando um recadinho amanhã e falar assim, foi too much, Érica, por favor. Bem menos, querida. Letícia deixou um coração pra gente, obrigadíssimo. Minha mãe tá lá, não sei onde ela tá, né, gente? Ela tá lá, mas ela não abre a câmera. Domingo de Páscoa a casa vai cair lá em casa. Tem uma comunicação capo com ela. Mentira. Ela já está aqui no processo. Então, obrigadíssima. Espero que vocês estejam. Não esqueçam que amanhã a gente tem presente super especial para o nosso último encontro, que é sempre tão maravilhoso. É o nosso, talvez, último encontro, porque eu já estou entoando ao universo que todos vocês estarão na nossa próxima edição do curso, que começa dia 7 de abril. Tendo alguma percepção, querendo mais informações, nos escrevam ou vão lá para o nosso portal da Capo, capocomunica.com.br, belíssimo, nós mandamos fazer todo um monte de trabalho ali que foi feito com o coração para entregar um pouco mais. E assim, se vocês querem meditação para prosperidade e abundância, tem lá no canal do Spotify. Érica, não consigo achar. Vai no canal, vai no portal da Capo, que tem o caminho lá para as pedras, sensacional, super fácil. Temos 6 meditações para abundância e prosperidade para vocês aproveitarem. Escuta, manda para os coleguinhas mais estressados, pessoal que está na cova, sem grana, manda para todo mundo, gente. Manda de presente de Natal, aniversário, Páscoa.
Ovo de Páscoa, R$ 130. Manda o link da meditação, gente. Olha que presente sensacional. A pessoa não engorda. A pessoa fica calminha e ainda prospera na vida. Não dá para ser um presente melhor, tá? Então, assim, a outra está desmaiando lá. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, bom descanso. Por favor, que nós nos vejamos amanhã. Convidem coleguinhas a se sentirem no coração, que vai ajudar muito a gente. Um beijo para todo mundo. Até amanhã, 7h30, mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Beijo. Muito obrigada. Ela comeu palhacitos, tá? Por isso que ela tá assim, toda cheia de graça hoje. Mas a gente é assim mesmo, tá? Eu sempre trago assim, a gente se diverte no processo porque a gente gosta muito do que faz e a gente gosta muito do jeito que entrega. E é assim, brincando de uma forma divertida, leve, é que a gente vai trazendo esse convite de mapear, de ver como que a gente sente, de aonde pega, onde não pega, porque, sim, escolhemos que as coisas podem ser mais leves e divertidas. Certo? Boa noite a todos, obrigada pela presença e até amanhã de perfume e fantasia, tá? Até! Rafa falou que veio fantasiado, aí ele já até fez assim, ó, opa!